Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A gente está na semana da PCR falando sobre o suporte básico de vida no adulto e na pediatria. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o neonatal. Tá? Quem não sabe o que é o neonatal, o RN é o recém-nascido. Né? Hoje a gente está focando no recém-nascido que acabou de nascer. Né? Foi aquele momento do parto, acabou de nascer. Como a gente vai realizar o suporte básico de vida no RN? Então o RN, pessoal, quando ele nasce, a gente precisa fazer uma avaliação que ela é muito simples, mas também minuciosa e tem que ser bem detalhada. Se você errar, você pode trazer danos, prejuízo e se beber você pode até perder esse RN aí na hora. Então, pessoal, depois do nascimento do RN, o que a gente vai fazer? A gente precisa checar pulso. Onde eu vou checar pulso? No RN, acabou de nascer. Eu vou checar pulso nesse RN no próprio cordão umbilical. Quando eu checo o pulso nessa região do cordão umbilical, o pulso do bebê ele não é presente ou ausente, ele é um pulso que ele é quantitativo, tá? Esse pulso que é quantitativo, que eu preciso ver a quantidade. Então nesse momento que eu faço a checagem no cordão umbilical, eu preciso ver o parâmetro, a quantidade. Por quê? A gente sabe que a frequência cardíaca quanto mais novo, ela é mais alta. Então, a gente já sabe, esse RN, esse bebê, ele já tem uma frequência cardíaca acima de 100, né? 120, 140, 160. Então, a frequência cardíaca deles são muito altas, do RN, também do lactente, mas focando no RN. Então, a gente checa o pulso no cordão umbilical, no momento do nascimento, e a gente vê quanto que está o batimento. Então a gente vai fazer a contagem para ver quanto que está o batimento, né? Não menos que 5 e não mais do que 10 segundos. Na contagem a gente precisa entender quantos batimentos deu nesse tempo. Feita a contagem, vamos dar um exemplo. Que a gente contou não menos que 5, não mais do que 10, até 10 segundos, a gente viu que teve 8 batimentos. Então quando tem 8 batimentos, é uma conta muito simples. 8 já quer dizer que a gente acrescenta o 0, já tem 80, tá? Que fique resumido para vocês. Então o batimento desse RN, desse recém-nascido, está 80. O batimento é irregular para ele, porque, como eu falei, é acima de 100. O batimento dele está voando. Então, se ele está nessa situação, pro bebê, né? Por que ele acontece não do bebê, do RN, ele nasceu nessa situação? Porque foi o primeiro contato dele com o mundo, né? O primeiro contato dele com oxigênio de ar ambiente. Ele estava lá dentro do espaço dele, estava na barriga da mãe e foi o primeiro contato. Ele vai ter o processo de adaptação, por isso que às vezes acontece fazendo esse processo aí, né, de um exemplo de uma parada respiratória. Então na checagem que eu chequei lá, não menos que 5, não mais que 10, eu vi que deu 8 batidas, então tem 80. Nesse momento, como eu vou fazer o suporte básico de vida nessa situação? Certo? Se fosse para um adulto, isso é normal, porque é de 60 a 100 a normalidade, né? Mas do RN não, já é acima de 100, para ele estar na normalidade. Então se a gente fez essa contagem, deu 8, deu 80, o que a gente precisa fazer? A gente não pode ofertar oxigênio, esse é o bizu, não ofertem oxigênio para esse RN de primeiro momento, porque tem muito risco para ele, porque você está ofertando um oxigênio, pode hiperventilar, é muito forte isso para ele, o primeiro contato. Né? Como a gente falou, ele está em preparação, ele está em adaptação, ele acabou de chegar, é tudo novo para ele. Então, qual que vai ser a técnica que eu vou usar? Vou usar o ambu correto, né? Que é o de neonatal. Usando o ambu correto, sem conectar o ambu na fonte de O2, a gente vai fazer ventilações em 30 segundos. Essas ventilações em 30 segundos, elas vão ser contínuas. Como assim que elas vão ser contínuas? Ela vai ser a ventilação de aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, até dar 30 segundos. Quando der 30 segundos, a gente checa o pulso novamente. Checamos o pulso novamente, a gente vai fazer a mesma conta, de 5 até 10 segundos, e vamos contar para ver quanto que deu. Vamos dar um exemplo que nesse momento estava 80, eu fiz essa técnica e eu passei agora para 60, certo? Então quando eu cheguei no 60, você pode ver abaixo de 60, vamos até mudar o termo aqui, ele estava 80, a gente fez a ventilação, essa ventilação positiva
né, com o ambu sem oxigênio de 80, ele não melhorou o quadro, ele baixou para 70. Então se ele baixou para 70, essa hora eu preciso entrar com oxigênio, tá? Então eu vou entrar com oxigênio nesse ambu. Feita a entrada desse oxigênio, o que a gente vai fazer, pessoal? Tá? A gente vai ter que fazer o mesmo processo, mais 30 segundos e continua com a técnica. Né? Essa técnica para segurar o ambu, né, ela já tem a abertura de via aérea, a gente faz a técnica do C e do E e vamos continuar 30 segundos agora com o oxigênio conectado. A gente vai começar a técnica. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. E em 30 segundos a gente reavalia essa situação. Se subiu, a gente continua. Enquanto ele está acima de 60, a gente continua. A gente vai continuando até ele passar e do 100 a gente continua com a técnica 30 segundos conectada à fonte de O2 e técnicas contínuas. 30 segundos, aperta, solta, solta, vamos reavaliar pulso novamente, né? Depois muda o processo assim, mas não vai ficar muito tempo no cordão umbilical. Onde que eu vou checar o pulso? Vou checar no pulso braquial, que também é o pulso central no caso do bebê, devido ao pescoço dele ainda ser pequeno, que ele não formou, não está no tamanho correto. Vamos dar um exemplo agora, pessoal, que a gente fez a técnica sem oxigênio, com oxigênio, o paciente baixou. Esse neonatal baixou para baixo de 60. Então, se ele abaixou para baixo de 60, esse é o momento que a gente precisa, ó, o neonatal e o lactente, até a criança abaixo de 60 já é considerado uma PCR, tá? Então, esse paciente está fazendo uma bradicardia muito importante. Então, a gente tem que iniciar as compreensões para tentar aumentar, né, esse batimento, para melhorar também essa ventilação e essa bradicardia desse paciente, subir isso para trazer os parâmetros normais, que é acima de 100. Então, se baixou para baixo de 100, não foi eficaz a técnica da ventilação, 30 segundos, aperta, solta, solta contínuo, a gente já entra com a compreensão. A compreensão no RN a gente pode fazer tanto, 4 centímetros de profundidade, e a gente vai fazer essa compreensão, tá? Nesse momento, a gente faz a compreensão, pode ser com os 2 dedos ou também com os 2 polegares. Como eu já falei, o princípio é a gente atender essa bradicardia. A preferência é a técnica que eu vou escolher usar, certo? Então, nesse momento, a gente vai fazer. A gente sabe que a criança, o lactente, o neonato, eles têm esse problema com a parada respiratória, pela hipóxia, né? A falta de oxigenação que eles param do que do adulto, que é um processo cardiogênico. Então, pessoal, a gente vai fazer essas compreensões seguido dessa ventilação. 3 compreensões para uma ventilação, aperta, solta, solta. 3 compreensões para uma ventilação, aperta, solta, solta. Aqui é um processo que a gente vai fazendo e vai avaliando o paciente aí, esse neonato aí, em 1 minuto. Certo, pessoal? Então, esse vídeo de hoje foi focado, falando um pouco para vocês sobre o neonatal que acabou de nascer. Depois eu vou fazer um vídeo também falando no outro processo, né? Porque depois que a diferença para vocês entender que depois de uns dias que esse RM, porque o RM a gente sabe que ele é de 0 até 28 dias, mas o próximo vídeo eu vou falar sobre esse processo aí, deixando separado aí do o RN que acabou de nascer e o RN que já tem alguns dias, tá? O que muda sobre esses 2 atendimentos, certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E não esquece de deixar o like e ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal.